Olá, estudante! Tudo bem? Professor Wilson, Humanidades. Nós vamos continuar exatamente isso, o mesmo tema. Nós vamos continuar a falar sobre problemas urbanos. Na aula passada eu falei sobre o inchaço de grandes cidades e a falta de moradia. Hoje nós vamos falar sobre mobilidade urbana e sobre poluição. Mas primeiro, roda a vinheta! Olá, estudante! Tudo bem? Vamos falar hoje sobre problemas urbanos e vamos destacar dois problemas bem importantes. Primeiro, nós vamos falar sobre mobilidade urbana. Todas as pessoas que moram em grandes centros sabem como é difícil se deslocar em grandes centros. Vamos destacar a cidade de São Paulo. Lembrando que a cidade de São Paulo tem aproximadamente 12 milhões de habitantes. E a Grande São Paulo, ou seja, a grande área conurbada, bate aproximadamente 23 milhões de habitantes. São dezenas de cidades coladas numa só, a grande metrópole, a grande cidade de São Paulo. Para que as pessoas possam se deslocar, se faz necessário ônibus, trens, metrôs. E toda essa complexidade, como chamar também o VLT, o veículo leve, rápido, que liga em alguns pontos da cidade, tudo isso ainda não se faz o suficiente para que as pessoas possam ter o transporte digno. Daí você vê constantemente na internet, nos jornais, na televisão, aquela grande quantidade de pessoas se amassando, tentando entrar em trens, em metrôs, em ônibus. Desumano. Por que isso acontece? O crescimento desordenado, muito acelerado. Não houve um planejamento para que pudesse ter mais corredores de ônibus, maior quantidade de linhas de trens e de metrôs, e por consequência disso, as pessoas acabam dando uma grande parte do seu tempo para trabalhar, voltar do trabalho, para estudar no transporte. Então é muito complicado você se deslocar. A mobilidade urbana é uma realidade para todos os países. Vários países contêm um sistema de transporte muito mais adequado. Se compararmos aqui, colocarmos a planta de metrô de Londres, ou de Nova York, ou de Paris, comparado à planta do metrô de São Paulo, você vai perceber algo muito simples. A quantidade de linhas que ligam a vários bairros, em Londres, em Paris, em Nova York, é muito maior que de São Paulo. É claro que eles começaram bem mais lá atrás, construir os seus metrôs. Só que nós estamos muito lentos quanto a isso. E por consequência, quem sofre é a população. Demora demais para se deslocar. E se acontece algum problema, pronto, esse problema se agrava. Vamos falar um pouquinho também sobre o carro. Nunca se esqueça que existe o chamado carro de passeio. Ele foi construído para as pessoas se deslocarem para passear. Só que em grandes centros, devido a essa dificuldade, muitas pessoas usam o carro para poder trabalhar. Só que se todo mundo sair com o seu carro para trabalhar, São Paulo, como por exemplo, não anda. Daí algumas medidas foram colocadas, como por exemplo, o rodízio de carros. Menos carros nas ruas devido ao rodízio, ao final de sua placa. Isso melhora o trânsito, menos carros transitando. 2, menos poluição. Então é um ponto interessante a ser destacado. Ora, em locais onde os ônibus têm que passar, os chamados corredores, não pode passar o outro automóvel. Isso para agilizar o processo de deslocar as pessoas, principalmente da sua casa para o trabalho e do seu trabalho para a sua casa. Tanto que tem algumas cidades em torno da cidade de São Paulo, são chamadas cidades dormitórios. A pessoa sai de madrugada da sua casa, se desloca poucos quilômetros até o centro da cidade de São Paulo para poder trabalhar. E retorna depois à tardezinha ou à noite. E quase sempre para dormir, descansar e no outro dia fazer a mesma rotina. Daí o nome de cidades dormitório.
E aí recai um outro ponto interessante a ser destacado, chamado processo migratório pendular. Ele sai de manhã da sua casa, vai trabalhar em outra cidade, mas é colada, área metropolitana, área conurbada, e aí retorna à tarde e à noite. Então ele faz o que nós chamamos de pêndulo, como por exemplo a cidade de Suzano. É uma das cidades classificadas como cidade dormitório e que tem constantemente o que nós chamamos de migração pendular. Poluição. Isso fica por uma próxima aula. Há de se destacar então crescimento desordenado, acelerado e hoje coloquei como referência mobilidade urbana. Até a próxima, estudante!